Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à sala virtual. E vou começar aí a apresentação da minha monografia de especialização em automação de processos industriais. O título é Implementação de um Datalogger Modbus MQTT para o monitoramento de sistemas de energia elétrica na plataforma FangSpeak. O autor sou eu, Felipe Bispo Lima, e o orientador é o professor Dr. Otacílio da Mota Almeida. Vamos aí tratar sobre alguns tópicos base, a exemplo da tecnologia Modbus, a plataforma FangSpeak, o protocolo MQTT e também vamos falar sobre o microcontrolador ESP32, que foi a base para a gente implementar tanto o Datalogger TCP/IP quanto o serial RTU. Uma das principais motivações que levou a gente a desenvolver esse trabalho foi que era observável, né, que muitos estudantes, mesmo tendo disponível um medidor com tecnologia Modbus, muitos ainda faziam anotações manuais das medições. E isso não é algo muito bom. E a gente sabe também que o comportamento dos sistemas de engenharia como um todo, ele só é totalmente descrito quando você faz uma aquisição de dados prolongada, por períodos e tempo de amostragem bem definido. E, pensando nisso, esse trabalho é totalmente voltado para o ensino da engenharia, por meio da implementação de um dispositivo para aquisição de dados automatizada e, com certeza, esse dispositivo tem grande potencial para obter informações relevantes do sistema. E com certeza esse Datalogger Modbus MQTT representa um passo importante na melhoria dos trabalhos acadêmicos na UFPI. E essa é uma das principais motivações, né? A gente muitas vezes no laboratório estava com o medidor, com o suporte para Modbus, mas a gente não possuía a ferramenta para fazer decodificação de pacotes, extração de dados, e aí com a especialização veio essa oportunidade da gente se debruçar sobre esses medidores para fazer mapeamento de como eles funcionam. E aqui, dentre os objetivos do nosso trabalho, é destacar as principais topologias Modbus, explicar como que é o tráfego e como deve ser a decodificação de pacotes, que é hexadecimal, considerar um microcontrolador ESP32 como base para o nosso Datalogger, esse microcontrolador todo programado em MicroPython, e os testes que a gente realizou para validar o nosso Datalogger foi utilizando os medidores NanoDC da fabricante FRER e o medidor MD4040 da Embrasul. Então a nossa metodologia é basicamente integrar o nosso Datalogger com qualquer medidor de energia que tenha suporte para comunicação Modbus. E com certeza aí, o objetivo principal é facilitar as pesquisas científicas dos estudantes de engenharia elétrica em especial. Então, quando a gente fala aí em comunicação Modbus, é sempre pensando naquela topologia half duplex ou full duplex, dependendo aí do tipo de comunicação. Então, antes de existir um tráfego Modbus, sempre houve, primeiramente, uma requisição que sai, essa requisição, do cliente para o servidor. Em geral, você tem aí a figura de apenas um cliente e vários servidores, aqui denominados slaves, certo? Mas é sabido, porém, que essa nomenclatura está mudando e está migrando para cliente e servidor apenas. O pacote Modbus ele segue umas regras. A quantidade de bytes é determinada conforme a carga útil, o endereço, a função a ser executada. Então a gente tem os primeiros bytes aqui para endereço e função a ser executada. Os próximos bytes são a carga útil do pacote, payload, e os últimos 2 bytes são para checagem da soma, para o checksum, que vai validar se esse pacote vem de fato daquele dispositivo.
E esse aí é o tráfego Modbus ideal, lembrando aí que precisa ter um tempo de silêncio, né, para considerar o término do pacote. Algumas funções principais, elas são definidas conforme códigos, certo? Então, tem essa tabela aí para consulta. Uma das principais aí é a de leitura de registradores. Também tem leitura de entradas, enfim. Conforme o código da função, eu tenho uma função a ser executada. E aí vejam vocês, uma questão chave é saber decodificar esses pacotes. Muitas vezes você se depara aí com um tráfego de pacotes, aí, valores hexadecimais, e é importante saber o que cada coisa quer dizer. Então veja, ó, eu tenho aqui do lado do dispositivo cliente uma solicitação de registradores. Então ele diz aqui para mim, ó, o primeiro valor 01 hexadecimal está dizendo, olha, eu quero receber informações do servidor que está no ID 1 e quero executar a função 03 para leitura de registradores. E ó, a partir do endereço 2, esses 2 bytes, está vendo? A partir do endereço 2 eu vou querer 3 registradores. Esse é o pacote de requisição Modbus. Tem que estar correto, que é para poder o servidor responder corretamente. E lembrando que os 2 últimos bytes são para checksum. Sendo assim, o dispositivo slave responde, olha, eu sou realmente do ID 01, a função que você está executando é a 03, de leitura de registradores, e eu vou entregar a sua informação dentro de 6 bytes, que são aqui os 6 bytes da carga útil, que são os valores 15, 3 e 45. Então, por sinal, esses valores são tensão, corrente e potência lá do nosso medidor. E os 2 últimos bytes são para checksum. Então, veja, a decodificação é um parâmetro aí fundamental antes de você seguir adiante com o protocolo Modbus. E aí, como é uma das mais novas aí, tecnologias de comunicação, que também é tema aqui do nosso trabalho, é o protocolo MQTT. É um protocolo para envio de mensagens que exige poucos recursos de memória e tem basicamente essa estrutura. Eu tenho um publicador, do outro lado eu posso ter um assinador e no meio do caminho tem o broker MQTT que faz um desacoplamento entre o publicador e o assinador, certo? Diferente da requisição HTTP, onde o cliente interage diretamente com o servidor, aqui no MQTT existe a figura do broker para desacoplar cliente de servidor. O publicador envia mensagens para o broker armazena essas mensagens no banco de dados e depois um subscriber pode assinar aquele tópico e fazer a aquisição desse valor que foi outrora enviado pelo publisher, certo? Existe aí esse desacoplamento entre cliente e servidor. E claro, uma das principais aí, plataformas de IoT, que serve para armazenar dados, serve para você ter uma fonte aí de acesso via internet da sua planta, é a plataforma FangSpeak. É totalmente integrada aí com o MATLAB, você pode enviar dados para ela utilizando microcontroladores, softwares. É uma plataforma que tem versão gratuita até completa, por sinal, e dá para fazer muita coisa aí na plataforma. E foi o que a gente fez. Implementamos um Datalogger Modbus MQTT utilizando o microcontrolador ESP32. Aí nessa ilustração está mostrando as GPIOs do dispositivo e uma das coisas bem importantes é considerar que a gente não utiliza aí o firmware original do microcontrolador. A primeira coisa que a gente faz
é apagar esse firmware original, usando aí a ferramenta ESP-Tool, e a gente carrega um novo firmware, um firmware MicroPython, para possibilitar a gente programar na linguagem Python para microcontroladores. A vantagem disso é que a gente vai trabalhar com a linguagem de mais alto nível, a gente pode conseguir aplicações de maior valor, certo? E os códigos todos são embarcados dentro do microcontrolador e todos na linguagem MicroPython, certo? Você pode fazer o carregamento aí dos códigos usando a ferramenta NumPy. E é claro, né, para a gente poder fazer essa integração entre a rede 485 e o Datalogger Modbus Serial, RTU, precisaremos aí de um conversor TTL para RS485. Esse conversor vai fazer o meu microcontrolador entender o que está trafegando na rede Modbus. Para o nosso Datalogger Ethernet TCP IP, apenas um roteador é suficiente para servir de infraestrutura de rede. E vejam vocês, quando a gente está integrando Datalogger Serial RTU com o TCP/IP, geralmente você segue aqui algumas regras, né? Os Datalogger Serial RTU, eles ficam ali mais próximo do processo, aqui do nível de processo, perto dos dispositivos. Eu quero evitar latência, eu quero ter um tráfego mais seguro, então eu deixo ali o Modbus Serial RTU nessa infraestrutura próxima do processo. Quando a gente vai subir um pouco de camada, aí sim você já pode utilizar aí um Modbus TCP/IP, que vai integrar ali com o seu roteador, com a sua rede Wi-Fi ou 4G. E por fim, né, essa rede Ethernet TCP/IP que vai aí subir os dados por meio da internet e aí sim ter os seus dados disponíveis na rede mundial. Para a gente poder validar os nossos dataloggers, eles foram integrados a dois medidores de energia. Um deles é um medidor de parâmetros elétricos em corrente contínua, o medidor NanoDC da FRER, certo? E felizmente, e isso é raro, o fabricante dispôs aí dos endereços dos registradores das variáveis. Então, no manual do equipamento existe aí os endereços e facilitou aí o trabalho da gente no momento da decodificação e aquisição de dados. Diferentemente do medidor da Embrasul, que a gente precisou fazer um mapeamento na tentativa e erro para poder descobrir onde cada variável é armazenada. E mais, as variáveis aí nesse medidor, elas são armazenadas na forma de 2 valores inteiros de 16 bits, cada variável. Então, uma decodificação especial é necessária e a gente vai ver isso adiante. Esse medidor foi usado para medições em sistemas de corrente alternada. Aí temos algumas características do medidor. Basta pensar que é um medidor de corrente alternada para múltiplas variáveis. Então, ele tem aí níveis de tensão de 80 a 300 volts de alimentação. Pode fazer medições até 380 volts tensão de linha. E, principalmente, né, ele tem suporte para comunicação Modbus, RTU ou Ethernet, certo? Então, é disso que a gente está precisando e é isso que a gente vai procurar sempre nos medidores, em qualquer que seja a situação. E aí, vejam vocês, em relação ao medidor MD4040, a gente precisa fazer uma decodificação e transformar os valores inteiros de 16 bits em valores ponto flutuante de 32 bits. Então, se a gente for olhar aqui, ó, lá no Jupyter Notebook, imagine vocês, né, eu tenho aqui um vetor A que foi obtido por meio de uma requisição Modbus.
esse vetor tem 80 valores. Cada 2 valores inteiros, eles encapsulam uma variável que está lá no medidor. Então, eu preciso pegar 2 valores inteiros de 16 bits, converter eles para hexadecimal, e eu faço isso aqui nesse ponto. Depois, eu vou concatenar esses valores, e depois de concatenado, eu vou transformar ele numa variável ponto flutuante, e aí sim, esse é o valor que aparece lá no display do medidor, certo? Então, é necessário fazer essa decodificação, etapa fundamental para a gente poder seguir adiante. E esses endereços das variáveis, eles foram descobertos por meio de tentativa e erro, mapeando independentemente, porque o manual do fabricante não dispõe dessas informações. Então, mais um legado importante para o trabalho, com certeza, certo? E aí vamos aí para os nossos resultados de monitoramento. A gente fez testes em diversos sistemas de energia elétrica, fazendo análise comparativa de desempenho entre painéis solares, fizemos medição em um sistema fotovoltaico completo, e aí está a estrutura do nosso Datalogger Modbus Serial RTU, que foi associado com o medidor NanoDC da FRER, certo? Então a gente usou aqui basicamente a porta de comunicação 2 do nosso microcontrolador, um pino de controle aqui é a GPIO 15, e aqui temos a alimentação do nosso conversor TTL. Aí a nossa bancada para aquisição de dados em corrente contínua. Vê aqui está o medidor da FRER, aqui está o nosso Datalogger. E também bem importante considerar filtros de ruído para a gente não ter problemas aí ao longo dos dias de monitoramento. Principalmente esses filtros de ruído são necessários quando a gente está com o Modbus Serial RTU. E nessa bancada de Smart Grid tem um filtro lá para proporcionar a continuidade do monitoramento, certo? Então, vamos aí seguindo. E depois que a gente faz essa aquisição de dados, faz a requisição Modbus e essa informação está no nosso microcontrolador, a gente pode fazer o que quiser. Pode alimentar um sistema de controle, pode enviar os dados por meio de pacotes MQTT para uma plataforma de monitoramento. Então, a partir desse ponto, a gente tem muitas possibilidades. E isso foi o que a gente fez. Enviamos os dados para a plataforma FangaSpeak por meio de pacotes MQTT. E lá na plataforma você tem, para uma versão gratuita, a possibilidade de até 4 canais, 3 milhões de mensagens por ano e intervalo entre mensagens de até 30 segundos. Então dá para fazer muita coisa e ainda tem banco de dados para você posteriormente baixar as planilhas. Então, gente, para a gente poder validar o nosso Datalogger, a gente fez alguns testes com sistemas de energia elétrica. Um deles foi fazer uma análise comparativa de desempenho entre painéis solares que recebiam limpeza normal ou limpeza com produto nanotecnológico. Essa pesquisa foi de um aluno da graduação Engenharia Elétrica, em parceria com a startup do Ceará, e o objetivo era buscar comprovar se o produto possui algum benefício em relação à melhoria de desempenho. Então veja, eu tenho 2 painéis solares, cada um conectado a um medidor diferente, e o meu Datalogger vai fazer a requisição para cada medidor e enviar os dados de cada painel separadamente em cada canal lá no FangaSpeak, certo? Então esse é o arranjo aí que a gente está falando. Está aqui uma ilustração de como tudo isso funciona. Então a gente tem o ESP32 que faz requisições Modbus dos
medidores nano-DC. Esses medidores estão cada um conectados em um painel. E aí lá na plataforma PengSpeak, você faz o envio MQTT dos pacotes contendo informação de cada painel separadamente. Aqui eu vou chamar só uma atenção para o código principal do Datalogger Serial RTU. Aqui a gente inicializou umas bibliotecas, inicializamos também as entradas analógicas para medir a temperatura dos painéis, que eu vou explicar logo adiante. As credenciais da plataforma PengSpeak. E vamos aí para a função principal, o loop infinito, que ele entra aqui nessa função try. Ele se conecta, mede aqui as temperaturas, faz a aquisição Modbus do primeiro medidor nano-DC, faz a aquisição Modbus do segundo medidor nano-DC, cria um cliente MQTT e publica os payloads em cada tópico MQTT. Então, as etapas de requisição Modbus e envio MQTT são bem separadas, mas está tudo embarcado dentro do microcontrolador, certo? E claro, né, depois que você envia esses dados lá para a plataforma, você tem banco de dados e pode fazer download das planilhas depois do tempo de monitoramento. E aí está o resultado para o monitoramento dos painéis solares no comparativo de desempenho para diferentes tipos de limpeza, certo? Tem aí para o painel que recebeu limpeza normal, a curva de potência diária, e a curva de potência para o painel que recebeu a limpeza com produto nanotecnológico. Primeiramente, a gente fez uma medição para verificar as condições de igualdade, certo? Os dois painéis nas mesmas condições de limpeza, sem produto especial nenhum, e foram verificadas as condições de igualdade. Vejam que na soma, ó, a soma das amostras, que são 90 amostras, eu tive uma soma aí praticamente igual, e a média também. Então, inicialmente, os painéis estavam, de fato, em condições de igualdade. Depois que a gente aplicou o produto em um dos painéis, a gente percebeu aqui uma diferença na soma. A soma obteve maior valor para o painel Nanotech e a média praticamente se manteve. Então, a gente percebeu aí alguma diferença no nível de potência, mas nada muito conclusivo, principalmente porque os testes foram feitos em período nublado. Então, mais testes aí são necessários para poder dizer que o produto é eficiente na melhoria de desempenho dos painéis em relação à potência. Mas o principal é perceber que o Datalogger conseguiu fazer esse monitoramento com baixa perda de dados e proporcionou aí melhoria da qualidade da pesquisa dos alunos. Só um parêntese para essa parte de medição de temperatura, porque a gente utilizou aí nesse caso as entradas analógicas do ESP32, que foi alimentada por sensores PTC instalados em cada painel. Então, para pegar o valor de temperatura de cada painel, a gente fez uma leitura analógica usando aí o conversor AD do ESP e o ganho do PTC. E claro, para você melhorar a precisão, fizemos aqui uma leitura de 1000 valores e pegamos uma média, né? Essa técnica aí vocês conhecem bem para melhorar a precisão da medição analógica. E aí estão os resultados para a temperatura, tanto do painel que recebeu limpeza normal e do painel que recebeu limpeza nanotecnológica. Inicialmente, da mesma forma, testamos as condições de igualdade. E aí percebemos uma diferença de apenas 2,82%. Então, dá para ver que em relação à temperatura, no teste inicial, para verificar a igualdade, a gente conseguiu, de certa forma, verificar a igualdade de condições para os painéis. E após a limpeza nanotecnológica de um dos painéis, a gente percebeu redução de quase 9% da temperatura do painel que recebeu o produto em comparação com aquele
que recebeu limpeza normal. Então, claro que mais testes são necessários para concluir se esse produto foi eficaz ou não, mas a gente já viu algum resultado em relação à temperatura, mais até do que em relação à potência. Testes adicionais são necessários, mas o principal é a gente perceber que o Datalogger proporcionou esse benefício da aquisição automatizada e os alunos não precisaram fazer anotações manuais dos parâmetros elétricos. Esse segundo resultado foi de um TCC da graduação em Engenharia Elétrica, e o TCC consistia em avaliar o aproveitamento de barragens, o aproveitamento da área de barragens para instalar painéis solares como uma alternativa para diversificar a matriz energética e aumentar a capacidade instalada. Então, o orientador e o aluno montaram aí esse experimento, e cada um desses painéis foi conectado em um medidor NanoDC, e o Datalogger fez a aquisição de dados para cada painel separadamente. E aí conseguimos esse efeito comparativo ao longo de 3 horas de monitoramento. Esse efeito aí, comparando o painel solar que recebeu reflexão na parte posterior, o painel bifacial, e o painel bifacial que não recebeu reflexão na parte posterior. Dos resultados de potência, a gente percebeu aí 3,65% mais potência elétrica para o painel que recebeu reflexão na parte posterior. E em relação à energia, um aumento aí de 3,55% para o painel que recebeu reflexão na parte posterior. Então, de fato, painéis bifaciais que recebem reflexão da luz na parte posterior, eles têm maior potencial de geração de energia. Então, imagina isso no lago de uma usina hidrelétrica, eu instalar painéis solares e utilizar dessa luz refletida. Então, com certeza, eu vou aumentar a capacidade instalada. E essa era a ideia do trabalho do TCC do aluno da Engenharia Elétrica. Com certeza, aí foi aprovado. E, mais uma vez, o Datalogger conseguiu aí fazer um monitoramento e capturar 300 amostras. Quantas eu quiser, ele vai conseguir capturar e me dar informações aí importantes sobre o sistema. Beleza, gente? Então, fizemos testes para corrente contínua e para corrente alternada, utilizamos o medidor MD4040 da Embrasul, certo? Então, tá aqui a foto, a ilustração. Eu tenho o medidor, tem um roteador e tem o nosso Datalogger, certo? O primeiro teste em corrente alternada foi para medir os parâmetros do barramento de corrente alternada desse SFCR completo, certo? O sistema fotovoltaico da Sungrow. Conectamos aí os transformadores de corrente no quadro geral e também as ponteiras de tensão para fazer a aquisição de dados completa. Lembrando aí que esses TCs, eles não são da própria Embrasul, então algum erro a mais vai ser percebido. Com certeza, utilizando TCs da Embrasul, menor quantidade de erro vai ser observada. E aí alguns resultados lá de monitoramento: as 3 tensões de fase, a corrente da fase A, as correntes das fases B e C e a potência e energia gerada, as distorções harmônicas totais das tensões e também a distorção harmônica da corrente na fase A, distorções harmônicas de corrente nas fases B e C, potência reativa e fator de potência. Então vejo que é um multimedidor de energia e eu posso extrair os parâmetros que ele está medindo, parâmetros esses precisos, e eu posso usar aí uma infinidade de aplicações. Comparando aí a curva de potência obtida no dia 20 de julho do monitoramento da CISIS com o do Datalogger TCP/IP, a gente percebeu aí um desvio ali, uma diferença de 10% apenas. Mas essa diferença de 10% é até muita,
mas é principalmente por causa dos TCs, que não foram usados TCs da própria Embrasul, porque os TCs da Embrasul são do tipo janela e a gente precisaria abrir o circuito. Mas aí no futuro a gente vai usar esses TCs para trabalhos futuros para fazer o monitoramento de todo o prédio da engenharia elétrica. E para completar a medição em corrente alternada, a gente foi convocado, né, para emitir um relatório para Equatorial de uma pesquisa, de um PID, que pretendia aí comprovar os benefícios do retrofit de iluminação. Então foi comparado aí o consumo de energia para iluminação LED e iluminação fluorescente lá nos laboratórios da UFPI. E aí, novamente, né, usamos o mesmo medidor MD4040, integrado com o Datalogger Modbus TCP/IP. E agora sim, ó, está sendo usado os TCs da própria Embrasul e o medidor foi instalado para fins de medição individualizada. Um circuito para iluminação fluorescente e outro circuito para iluminação LED. E aí sim, né, depois de 1.200 amostras capturadas, aqui na noite e na madrugada do dia 23 para o dia 24 de agosto, a gente observou aí que realmente a iluminação LED, para a mesma quantidade de lâmpadas, né, que a fluorescente, a LED obteve menor consumo de energia ativa, apresentando aí redução de 21,65%. E a LED também teve menor consumo de energia reativa. Aí veja a importância de você fazer uma aquisição de dados por um tempo considerável, né? As curvas ali começam praticamente iguais, né? Mas com o tempo elas começam a descolar. Então, realmente aí comprovado que a iluminação LED ela consome também menos reativo, o que é bom para comprovar que de fato o retrofit é viável tecnicamente. E em relação ao consumo de reativo, a iluminação LED foi 4,32% melhor nesse intervalo de monitoramento. Como conclusões aí, a gente pode destacar que os Dataloggers Modbus Serial RTU e TCP/IP tiveram desempenho satisfatório a partir dos resultados de aquisição de dados dos sistemas de energia elétrica. A topologia que a gente adotou de integrar Datalogger com medidor, ela é versátil e ela usufrui do melhor que os medidores têm, porque eu vou extrair valores de medição de medidores calibrados, homologados, que tenham suporte para comunicação Modbus. Em relação à automação de tarefas repetitivas, os Dataloggers já contribuíram efetivamente para os trabalhos do curso de Engenharia Elétrica, porque os alunos agora não precisam mais fazer anotações manuais, né? A gente mesmo era obrigado a fazer anotação manual no laboratório e agora a gente tem esse recurso. Os Dataloggers, eles exerceram basicamente a função de Gateway Modbus MQTT, onde eu tenho uma etapa de requisição Modbus e outra etapa de envio MQTT, todo com o código escrito em MicroPython e embarcado no microcontrolador ESP32. E claro, por serem dispositivos que consomem pouca energia e também dispositivos de baixo custo, eles têm grande potencial para aplicação em áreas rurais e em sistemas autônomos. Como trabalhos futuros, a gente pode aí destacar o desenvolvimento do próprio broker MQTT, para a gente poder entregar mais potencial de mercado para esse Datalogger. Quem sabe ele pode ser uma ideia de negócio no futuro. Podemos também substituir os ESP32 por modelos que suportam cartão de memória e comunicação 4G, para a gente poder usar eles em áreas isoladas e também para que os dados continuem a ser armazenados no cartão, mesmo que falte internet. Então esse é um ponto aí bem importante também. Utilizar também os dados obtidos pelos Dataloggers para auxiliar tomadas de decisão,
treinamento de inteligência computacional, também nas ações de expansão e manutenção, na indústria, no comércio, enfim, em várias situações pode auxiliar esses dados que foram aquisitados. Replicar essa topologia de integração entre medidor e datalog e Modbus para favorecer a automação e o controle de processos. Haja vista que os valores precisos dos medidores são fundamentais para a gente ter uma boa ação de controle. Então, melhor do que você pegar um sensor para cada variável e ir adicionando sensores no meu microcontrolador, que vai consumir mais energia, que vai gerar mais erro, mais queda de tensão. Ao invés de fazer isso, você vai lá, utiliza um medidor calibrado, homologado, que tenha suporte para comunicação Modbus e apenas extrai o que está sendo medido por meio da requisição Modbus. E outro exemplo aí, outro exemplo de trabalho futuro é integrar com redes GPRS e utilizá-los, esses dataloggers, em regiões mais isoladas. Então temos aí algumas referências que foram aí principais. No mais aí agradeço demais pela atenção de vocês. Muito obrigado. E é isso. Valeu.